Glória a Deus. E eu quero que vocês abram a Bíblia Sagrada. Quem trouxe Bíblia, use sua Bíblia. Quem tem a Bíblia no celular também, abra a sua Bíblia agora para nós partilharmos de um texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 4. E o verso de número 18. Aproveitando também, nós queremos louvar a Deus pela vida da Raquel, né? E agradecer de todo o coração mais uma vez o clamor, a intercessão da nossa igreja. A Raquel já está no culto, né? Glória a Deus. Passou pela cirurgia na segunda-feira e foi tudo bem. A mão do Senhor esteve com ela. Glória a Deus, né? Foi uma bênção, já está se recuperando, né? Está na prova, né? Na prova da semana do líquido, né? De copinho em copinho. E eu na prova junto, preparando todas as coisas, sendo tratada pelo Senhor. E está sendo, graças a Deus, maravilhoso esse tempo, né? E a recuperação dela, o Senhor é bom. Então nós queremos também agradecer a Deus e a toda a igreja, todos os irmãos e irmãs que oraram por ela no domingo passado. E para a glória do nome de Jesus, ela está aqui, né? E creio que breve ela vai também poder testemunhar do que Jesus está fazendo. Esse nosso Jesus é lindo demais. Se você achou o texto sagrado de Provérbios, capítulo de número 4, e o verso de número 18, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas a vereda, ou o caminho dos justos, é como uma luz brilhante. Algumas traduções dizem é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Mas o caminho dos justos, a vereda do justo, é como uma luz brilhante, ou como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Queridos irmãos e irmãs, eu quero ministrar nessa noite uma palavra que o Senhor me deu essa semana. Eu já falei aqui para a igreja, deixa eu só mudar um negocinho aqui que eu me esqueci, irmãos, agora deu. Eu já falei aqui para a igreja que há um tempo atrás, nós estávamos num dos seminários com a pastora Tânia, e Deus usou um pastor que estava lá, o pastor Samuel, do Rio de Janeiro, um homem de Deus, um profeta de Deus nessa geração. E Deus falou algo muito poderoso comigo e disse que Ele me daria por esse tempo revelação de 3 mensagens, 3 palavras. E o Senhor disse até como seria e detalhes. E eu venho orando e estando atenta aos sinais de Deus, claro, sempre lendo, estudando a palavra, porque a gente prega praticamente toda semana. Mas essa semana o Senhor me deu uma mensagem com um entendimento muito poderoso, e eu sei que foi uma revelação do alto. E eu pedi para Ele um texto que eu pudesse usar, que fechasse com a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E o tema dessa palavra é a compreensão do processo de aperfeiçoamento. A compreensão. Compreender é diferente de entender. Eu sempre falo aos irmãos e irmãs que fazem curso com a gente, no Mulheres com Propósito ou casais, que entender uma coisa é eu mostrar para você, explicar e todos vão entender, né? Eu sempre uso o exemplo de um copo com água. Aqui vocês não podem ver porque é uma xícara de louça, mas aqui dentro tem água. Minha vontade já de sanguínea é derramar um pouquinho de água aqui para vocês verem que é água. Mas se eu perguntar para vocês e mostrasse aqui um copo de vidro com água dentro e perguntasse se todo mundo entende que é um copo, esse aqui no caso é uma caneca com água, todos diriam sim, a gente entende que é uma caneca que tem água dentro. Mas quando eu tomo dessa água, ó, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma compreensão do que antes eu entendia. A palavra compreender, num significado bem resumido, né, que se você ir para o dicionário tem várias palavras, mas trazendo para nós, compreender é você se apropriar completamente de algo que antes você entendia. Então, se eu disser que é uma caneca com água, passar aqui, todos vocês vão ver. Não pode tomar, é só ver.
você vai entender. Não, é uma caneca com água, é um copo com água, a pastora está dizendo e eu estou vendo. Mas quando eu absorvo o conteúdo que tem na caneca, para mim está mais do que claro que é água e pronto. E aí poderia passar a noite teimando até com alguém, dizendo, não, não é água, e eu digo é água. Não, não é água, eu digo é água. Não, não é, é água, eu tomei, eu experimentei, é água, eu absorvi o seu conteúdo. Não tem cheiro, não tem gosto, mas mata a sede. É água, gente. Você entende? Entende. Mas compreender é absorver. É assim que acontece muitas vezes com muitas palavras que Deus libera sobre a nossa vida. Você que já serve ao Senhor há algum tempo, há de concordar comigo que às vezes você já ouviu pregar várias vezes uma mesma mensagem. Você vê em vários cultos. A gente tem muito essa experiência no curso Mulheres com Propósito, né? Eu ministro aula e ministro. Tem umas coisas que às vezes a gente repete. E de repente, chega uma aula específica, que é o tempo oportuno, que eu digo, uma aluna me procura, uma das irmãs, pastora, hoje a aula foi uau, foi para mim. Eu falei, foi uma frase, e às vezes eu pergunto, qual foi a frase? Quando a pastora falou isso, virou uma chave aqui dentro. Mas aí eu fico olhando para a cara dela e falo, nossa, estou falando isso desde a primeira aula. Mas às vezes é na última, na penúltima, no meio. Assim também são pregações. Você entende? São revelações que Deus vai dando. Você vai ouvindo e vai entendendo, e vai entendendo, e vai entendendo. Tem dia que num culto, uma palavra num louvor, às vezes uma palavra na pregação, às vezes alguém dá um testemunho, uma palavra vira, parece que algo aqui dentro diz, uau! Como é que eu não tinha... Não é que não tinha entendido, você tinha entendido, você não tinha absorvido, você não tinha compreendido, você não tinha se apossado daquilo que antes você tinha entendido. E essa palavra que Deus me deu é mais ou menos assim. O texto que nós lemos, o provérbio que nós lemos, ele diz que a vereda, o caminho de um justo, e aqui eu quero lembrar que nenhum de nós é justo aos nossos próprios olhos, ou aos próprios olhos de Deus. Mas nós temos um que nos justifica. Então, a partir do momento que você recebe Jesus como Salvador, você o confessa, e você está sempre se arrependendo dos seus pecados, daquilo que você faz, você pede que o sangue de Jesus te lave e te limpe. Sempre que Deus olha para nós, Ele nos vê justo, por quê? Porque nós somos justificados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é a nossa justiça, mas a justiça que vem dele. Então o caminho do justo, ou a vereda do justo, é como uma luz brilhante, ou como a luz da aurora. Ela começa devagarinho, 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 devagarinho. O que que isso nos ensina? O que que o sábio, ao escrever esse provérbio, estava dizendo? Que o nosso caminho com Deus, a nossa vereda com Deus, ela é gradativa à revelação de Deus sobre a nossa vida. Assim como a santificação na vida do cristão é progressiva. Por que que é progressiva? À medida que você vai se aproximando de Deus, caminhando com Deus, numa vida cristã, você vai orando, você vai lendo a Bíblia, você se dedica a estudar a palavra de Deus, você quer ter intimidade com Deus. Veja que as decisões são sempre suas. Vocês estão entendendo, queridos, que é um processo? As decisões são sempre nossas. Deus não tem filho predileto. Não, Ele tem filhos que Ele ama. Mas a medida da minha proximidade com Deus é que vai trazer mais entendimento e mais revelação. Existem aquelas pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus como Salvador, e elas se conformam em vir à igreja, participar do culto, elas até leem a Bíblia, elas até fazem suas orações, mas elas não têm uma vida progressiva com Deus. Você entende? Ela se acostuma, por exemplo, a orar todos os dias, 15 minutos, meia hora que seja. Ela lê a Bíblia todo dia, ela obedece o Senhor, ela tem uma vida, digamos, de dignidade com Deus, procura ser um bom cristão, é obediente. Pastora, tem alguma coisa errada com isso? Nada. Glória a Deus, isso já é meio caminho andado.
Mas tem gente que se contenta com isso. E ele é um bom cristão. E ninguém está colocando em xeque aqui a salvação dessa pessoa. Você entende? Ninguém está colocando em xeque. O problema é que Deus tem muito mais para dar para ele. Deus quer muito mais revelar. Deus quer muito mais ser amigo. Tem muito mais intimidade. Tem muito mais vida com Deus. Tem muito mais experiências para viver. Mas se ele ou ela não quiser, Deus não vai enfiar a goela abaixo. Às vezes Deus usa circunstâncias até. Que ele é doido para se revelar para a gente. Que se ele não quisesse se revelar, nós não conheceríamos nada dele. Você entende isso? Deus se revela. É um Deus que se revela. A natureza é testemunho que existe Deus. Tudo testemunha que existe um Criador do universo. Mas a fome, o desejo de conhecê-lo, de ter uma experiência com ele, de vivenciar algo particular com ele, sempre vai ser uma escolha nossa. Sempre vai ser uma escolha nossa. Alguém diz assim, nossa, uau, eu vejo aquele pastor pregando, aquela mulher pregando, eles têm cada experiência para contar, uau, eu queria. Mas você já disse isso de verdade para o Senhor? E aliás, não é só dizer, você tem buscado Ele para isso? Você deseja compreender o propósito de Deus para a tua vida? Tu tem essa fome? Tu tem seguido o que a própria palavra dele diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fica sós comigo. Isso é relacionamento, é bate-papo com Ele, é intimidade com Ele. É progressivo, a luz do justo, a vereda do justo, perdão. O caminho do justo é como a luz da aurora. Ela começa meio escura ainda, meia fosca, mas vai vindo, vai vindo, vai vindo. Uau, ficou dia perfeito e agora eu consigo ver claramente o propósito de Deus na minha vida. Eu consigo saber o que Ele tem para mim. Você entende o que eu estou falando nessa noite? Sabe, queridos? Deus trabalhará, guarde essa frase. Deus trabalhará primeiramente em nós, para depois trabalhar através de nós. De novo eu vou repetir. Deus trabalhará primeiramente em nós, para depois trabalhar através de nós. Se tem uma das coisas que assim é quase que regra de conduta, é quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida e você começa a caminhar com Ele. Aqueles primeiros tempos de caminhada com Ele, vem um desejo, uma fome, uma vontade de conhecê-lo. Uau, é tudo novo, é tudo novidade. E eu falo com Deus e daqui a pouco eu tenho vontade de ler a Bíblia, eu quero orar, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecê-lo. É aquele negócio daquele primeiro amor, aquela paixão, né? É mais ou menos quando a gente conhece alguém muito especial e a gente se apaixona. Uau, tudo que a outra pessoa fala é interessante para a gente escutar. A gente fica tão bobo. Né? Aquela fase gostosa, eu digo que é a fase que é a maior propaganda enganosa que existe, né? A gente quer agradar tanto o outro e toda conversa é interessante. Ai, meu Deus, a gente diz, nada a ver o que ele está falando. Mas tadinho, ele quer conversar. É aquele encantamento. E que depois, às vezes, a gente vai perdendo. Isso é um problema sério. Quando vai perdendo isso, né? Que daí já não quer mais se encantar. Aí a gente precisa fazer um resgate desse primeiro amor. E é possível, sempre vai ser possível. Falar a linguagem do amor da pessoa que a gente ama sempre vai ser possível. É só você prestar atenção, parar de ser egoísta, de olhar para a sua linguagem e começar a querer falar a linguagem do outro. O problema é que no casamento acontece muito do egoísmo tomar conta. Eu quero tanto ser amada, eu quero tanto que o outro me note, eu quero tanto que preste atenção nas minhas necessidades, que eu esqueço que a outra pessoa também quer ser amado, também quer ser respeitado, também tem necessidade, também quer ouvir algumas palavras. E o casamento não é, a gente não casa para a gente ser feliz, a gente casa para fazer outro feliz. Por isso que é uma troca, uma entrega. E também no seio da palavra, quando você vai entender o relacionamento de Cristo com a igreja, é assim. Para nós, porque é isso que ele diz, busquem primeiro o meu reino, busque a minha justiça, e todas as outras coisas eu vou acrescentar na vida de vocês.
Mas a gente inverte essas coisas, a gente busca o nosso desejo, nosso querer, a nossa vontade e deixa o reino em segundo ou em terceiro plano. Quando eu coloco esse entendimento aqui bem claro, começa a ficar claro para mim, aí a gente começa uma busca pelo Senhor. E eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que já tem um tempo de busca com Deus, né? Aqui nós temos pastores, nós temos já pessoas experientes, nós temos novos na fé que estão começando uma caminhada, e isso não tem nada a ver com a sua idade biológica, eu estou falando novo no entendimento da palavra, no conhecer Jesus, no querer se relacionar com Deus. Então, cada um aqui está numa fase da sua vida. E existem várias fases da vida do cristão. Aí começa esse processo de Deus trabalhar em nós. Às vezes a gente também mal se converte, descobre que o Senhor coloca uma facilidade, ou já existia em nós e o Senhor aprimora, a gente já quer sair pregando para os outros, já quer que todo mundo se converta também, e a gente nem tem muito entendimento, mas dependendo do temperamento das pessoas, né? Principalmente colérico e sanguíneo, que lê um livro e já sai dando palestra, leu hoje uma palavra, já quer pregar para todo mundo, já quer ensinar, e assim, e Deus usa mesmo, porque Deus conhece a motivação do coração. Mas isso não isenta a pessoa de buscar verdadeiro conhecimento para não sair por aí também falando besteira e achando que sabe tudo, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Aí Deus começa a trabalhar em nós. E para a gente entender o propósito de Deus para a nossa vida, propósito é aquilo que Ele nos criou de fato para vivenciar. Cada um de nós tem algo especial para viver no reino de Deus. Vai ter algo que você vai fazer no reino, que você vai encontrar muita alegria fazendo. Pastora, como que eu descubro isso? Fazendo várias coisas no reino. Existe um propósito para a sua vida, mas dentro desse propósito vai ter vários chamados de Deus para a sua vida. Chamado pode ser vários, propósito é um. Entenda isso. Eu tinha muito claro para mim, e desde menina Deus começou a falar muito comigo. Desde menina, mocinha, adolescente, eu vou te usar no ministério da palavra, eu vou te levar por muitos lugares, tu pregarás. Sempre Deus falou isso comigo. Falava através de pessoas. À medida que eu fui me relacionando com Deus, eu tinha essa convicção. Era um desejo que eu queria, queimava meu coração. Mas até eu me tornar uma pregadora da palavra, veio um bocado de chamado de Deus na minha vida. Por quê? Porque quando você serve no reino, você tem que estar disposto e disposta realmente a servir. Você não vai encontrar o teu chamado, de fato, o teu propósito, se você ficar só sentado sem fazer nada. Como é que a gente encontra? Fazendo. No reino tudo é importante. E aqui eu aproveito para relembrar mais uma vez, quem está congregando aqui, quem está chegando agora, quem ainda está pensando se vai vir, mas está vindo. Nós temos um ministério aqui chamado Ministério Servir. Nós temos líderes nesse ministério que organizam. E eu quero te convocar, se você está congregando aqui, chegou agora, às vezes faz um tempo que a gente não fala, todo mundo que vem congregar na MEFAP, pastora, eu tenho desejo de fazer algo, não quero ficar só sentado no banco. Aqui todo mundo precisa começar pelo Ministério do Servir. Todos, os pastores. Nós começamos o Ministério do Servir quando inauguramos a igreja. Porque só nós servia em tudo. Nós servia pregando, cantando, mas nós servia limpando a igreja. Servimos por um bom tempo. Quem fez isso foi nós, os pastores. Limpando o banheiro, preparando a igreja, limpando, organizando, e lutamos para manter organizada. Porque isso é servir também. Então nós temos o ministério, que foi uma visão que Deus nos deu. Ensina a igreja a servir. Quando nós separamos aqui todas as pessoas, foi uma visão que Deus deu para nós. Você é da MEFAP. O Senhor falou comigo, eu compartilhei com os pastores, nós oramos sobre isso, o Senhor falou. Todas as pessoas que vão fazer parte do ministério servir, que vão servir na igreja. Desde a pessoa que vai recepcionar lá na porta, os irmãos que vão cuidar do estacionamento, quem vai tocar no altar, todos eles, nós fizemos aqui uma separação ministerial, quando a igreja fez 2 anos, e eles foram ungidos a diáconos e diaconisas. Mas aqui nós estamos tentando, e nós vamos chegar lá, em que todos vão ter o pleno entendimento do que é o ministério de diaconia. Porque em muitas igrejas e lugares,
O ministério de diaconia, o diácono virou como que um degrau ministerial. Auxiliar, diácono, presbítero, evangelistas, pastores, apóstolos, agora já tem mais um pouco de coisa, né? O nome, irmãos, não tem nada de errado. Não tem nada de errado de chamar de apóstolo, de bispo. Bispo e presbítero, para vocês entenderem, é a mesma palavra no original. Então, só para vocês entenderem, né? Não tem nada de errado. Só que diaconia não é um degrau ministerial. Diaconia é o ministério de servir. Eu posso servir tocando, eu posso servir cantando, eu posso servir pregando, eu posso servir trazendo a água para o púlpito, eu sirvo limpando a igreja, eu sirvo limpando o banheiro, eu sirvo visitando pessoas, eu sirvo levando uma cesta básica. Isso é diaconia. Vocês entendem, queridos? Então, ainda creio que diáconos, nós vamos ter esse entendimento claro. Todos aqueles que vão servir como diáconos na casa do Senhor. Para entender o que é servir. Literalmente em amor. Aí o Senhor vai trabalhando através de nós. Vai trabalhando na nossa vida, vai trabalhando com as circunstâncias. Até a gente entender que de fato Deus tem um propósito na minha vida. E eu quero me render ao propósito. Aqui tem várias fases. Aqui tem várias fases. Né? A palavra eu estou pregando com uma revelação do que Deus me deu. Mas eu não ignoro o conhecimento de fato. A gente conhece como pastor. Não conhecemos tudo, mas muitos irmãos partilham com a gente das suas dificuldades, das suas lutas. E o Espírito Santo, ele vai dando compreensão. O apóstolo Paulo diz que muito nós compreendemos pela revelação, mas é muito pela prática também. Lidando com pessoas, você vai aprendendo coisas também. E aí, quando eu olho para a igreja reunida aqui, eu sei que tem pessoas em várias fases no processo de aperfeiçoamento, inclusive nós pastores. Porque a gente é pastor, já chegou no pleno... Não, irmãos, nós ainda estamos sendo aperfeiçoados. E vamos ser muito aperfeiçoados ainda. Ixi, nem falo tudo. Porque ele tem falado cada coisa para mim. Mas esse é o nosso processo. Ai, ai, ai. É o nosso. Estamos nesse processo de aperfeiçoamento. E temos plena consciência disso. E glória a Deus por isso. Porque a tristeza é quando pensa que já sabe tudo. E que não tem mais nada para aperfeiçoar. Meu Deus. Eu sei, volta e meia eu vou para o cantinho com ele do particular. E às vezes assim parece. Não é que ele me mostra, sabe, Ed? Mas a impressão que eu tenho quando eu estou orando e ele vai falando ainda tudo que ele tem que trabalhar, mostrando algumas áreas da minha vida, nossa, tu ri, né, Zaira? Mas a impressão que eu tenho é que eu estou numa grande oficina e eu olho uma parede, essa é a minha percepção, tá? Eu olho uma parede e ainda tem várias lixas lá. Sabe quando você vai na 1001, para aquela área de lixa, de vez em quando eu dou uma passadinha lá. Passa a mão naquelas lixas assim. Os vendedores vêm, às vezes perguntam, senhora deseja? Não, só conhecendo. Aí tem aquelas lixas d'água. Eu falo, nossa, essa daqui é bem legal, pai. Que o Senhor ministra umas coisas comigo, eu faço umas coisas de louco, assim, volta e meia. Nem conto tudo para vocês não saber. Aí tem umas lixas mais grossas. Tem aquelas redondas que vai naquelas máquinas, né? Eu falo, meu pai, pensa a abrasão disso. Né? Quando tem umas rebarba meia grossa e a gente é impenitente, não quer, às vezes vai para uma daquelas, assim, né? Eu penso que aqueles 7 dias que eu fiquei na UTI, em novembro de 2020, eu estava numa máquina daquela, numa lixa daquela, que aquilo saía faísca, né? Que me fez chorar 3 dias, 3 noites sem parar. Certa rebarba era mais grossa, não ia sair manual, tinha que ser um negócio mais punk. Mas só para vocês entendendo o processo. Aí a gente vai vivendo várias coisas. Chega um dia que Deus ministra ao teu coração. Assim como já ministrou o meu. Chega um dia que a gente ousa fazer umas orações meia louca, irmão Joelson. Sabe aquele dia que você entende que você está brigando contra a maré? E às vezes leva anos na caminhada de crente para você entender esse momento. Mas chega um dia que o amor dele te ganha.
O amor dele te vence. É aquilo que Jeremias fala. Ele me amarrou com cordas de amor. Ele me amarrou com cordas de amor. Às vezes Deus usa situações, Deus usa pessoas, Deus nos amarra para que a gente não fuja dele. E chega um dia que a gente cansa de brigar e aí a gente se rende. Não sei se todos aqui já chegaram nesse dia. Talvez alguns ainda estão tentando remar com as suas forças. Estão tentando fazer do seu jeito. Pastora, tu nunca fez isso? Se fiz. Você nem sabe quando. Eu sabia onde ele queria me levar, mas eu queria ir para lá do meu jeito. Teve períodos que eu negociei com ele. Teve períodos que eu barganhei. Na cara dura, preciso contar para vocês. Porque não são só os meus acertos que vai ensinar vocês como igreja. São meus fracassos também, são meus erros também, que vão te ensinar como igreja. Fui por anos pregadora, estive em cima de púlpito pregando, mas querendo fazer do meu jeito, negociava com ele literalmente. Entendia que só podia pregar por causa da misericórdia e da graça dele. Mas quando descia e voltava para a segunda, voltava tudo de novo. Às vezes fazer o que eu sabia que eu não deveria mais estar fazendo. Ainda tinha atitudes e comportamentos que eu sabia que entristecia ele. Mas que na época eu achava que era impossível vencer. Porque eu não me rendia por completo. Você entende? Mas chega um dia que a gente faz uma oração de entrega. E aí você diz: Senhor, cansei, eu me rendo. Rendição para mim, quando fala render-se ao Senhor, rendição para mim é isso aqui. Eu mostro as minhas mãos que não tem mais arma nenhuma, e eu estou dizendo para ele: não existe mais resistência em mim, eu não brigo mais. E eu sei que eu estou falando para pessoas que já fizeram essa oração. Sabe, Senhor, eu me rendo. E eu estou aqui como profeta de Deus para falar para você que não tem uma oração dessa de rendição que você faça com toda a sinceridade do teu coração, que ele não escute, que ele não receba e que ele não atenda. Que ele não escute, que ele não receba e que ele não atenda. Ele escuta, ele recebe a tua rendição, ele recebe a tua entrega e ele vai te atender. Ele vai te atender. E essa semana eu estava conversando com um irmão da nossa igreja, né, claro, ele está aqui hoje. Nós estávamos conversando sobre alguns questionamentos e dúvidas até que ele tinha. E ele me mandou mensagem: pastor, eu preciso de uma orientação, eu quero que a pastora ore. E eu estava mandando uma mensagem para ele, aconselhando ele, pedindo para o Espírito Santo. E enquanto eu escrevia a mensagem para ele, dizendo: filho, você está vivendo assim, 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 ó, tem isso que ainda você precisa passar. Mas enquanto eu escrevia a mensagem, o Espírito Santo começou a ministrar em mim. E começou a me dar a revelação dessa palavra, o entendimento dessa palavra. A compreensão do processo. É um processo, é um processo. Mas essa compreensão começou a vir enquanto eu dava esse conselho. Então, quando você chega nesse ponto de se render, quer dizer que você cansou de lutar, você já pegou um monte de atalho, você já fez tudo errado, e eu também. Mas chegamos no ponto que a gente entendeu: opa, cansei, estou me rendendo. Só que aí a gente faz essa oração, a gente entrega, às vezes vem diante do altar, às vezes entra no quarto, às vezes a gente fala isso. E a gente levanta. Aqui que pega o X da questão.
A gente levanta na convicção de que, ok, briguei até agora, não aguento mais ouvir a pastora pregar, os irmãos falar, Deus usa profeta para mim, a revelação para mim, eu tenho que me render, cansei de brigar, estou rendido, estou aqui, agora faz alguma coisa. Aí a gente se levanta bem bonito e bem bonita e fala, pronto, se era isso que tinha que fazer, eu fiz. Agora vai acontecer um milagre e vai botar tudo no lugar. E tem uns de nós que até dissemos para o Senhor como é que a gente queria que a nossa vida fosse daí. Ó Senhor, agora que eu já me entreguei, já me rendi, já entendi o propósito, o plano, o jeito, o Senhor podia fazer assim, assim, assado. Eu queria, na verdade, que o Senhor fizesse. Assim, assim, assado. Pois é. Aí eu preciso, aqui que veio a compreensão para mim. O Senhor falou, filha, você precisa entender para você e para você ensinar que eu criei princípios, eu estabeleci princípios que regem a vida de vocês. E eu vou sempre trabalhar dentro dos princípios que eu mesmo estabeleci. Segura a revelação aí para não fugir. Por exemplo, se você quer comer maçã, você gosta de maçã, você quer comer maçã. Se você já trabalhou e você tem dinheiro, você compra maçã. Mas se a gente tivesse lá na roça, por exemplo, longe de mercado, não houvesse possibilidades. Como é que as pessoas antigamente comiam maçã? Plantando um pé de maçã. E tu planta o pé de maçã hoje e já colhe maçã hoje? Não, tem um processo, né? Legal, né? Tem uns crentes que tem até arrepio dessa palavra. Teve uma época na minha vida que eu não aguentava mais escutar processo. Daí ia pedir um aconselhamento à minha aconselheira. Então, irmã Sara, isso é um processo. Pelo amor de Deus. Pensa uma colérica escutando a palavra processo. Porque é um melancólico, um fleumático. É um processo. Mas fala de cara processo para um sanguíneo ou para um colérico para ver. O quê? Sim, não tem um... Tá. Nós temos um amigo bem colérico que a gente vai contar uma coisa para ele. Tu começa a contar ele... E daí, o que deu? Conta o final ligeiro. Ele não quer nem escutar a história, nem para ouvir. Imagina para viver. Só que com Deus não funciona assim. Não tem esse negócio. Porque eu sou colérico. Não, com ele não tem esse negócio. Ele vai ensinar colérico, vai ensinar sanguíneo, vai ensinar melancólico, vai ensinar fleumático. Ele vai ensinar todos nós. Aleluia. Ele vai ensinar. E aí quando eu me rendo e eu fiz a oração... Ele ouviu a oração. É isso que eu preciso dizer para muitos aqui. Ele ouviu aquele dia que você fez a oração. Ele ouviu a tua entrega. Ele recebeu a tua oração. Ele recebeu a tua entrega. Mas você entende que você levou um bom tempo para chegar nesse ponto? Que tem um monte de coisa na tua vida que precisa ser tratado? Tem um monte de escolha errada que nós fizemos, hábito que nós adquirimos, porque comportamentos errados se tornam muitas vezes hábitos e a gente continua fazendo. Hábitos, por exemplo, de relacionamentos, jeito de tratar pessoas que é inadequado ao propósito que ele tem para nós. Já hábitos de falar, meu Deus, que não se coaduna, não fecha com o propósito que ele tem para nós. Não fecha, mas tu fala sempre assim. Mas esse teu jeito de falar não fecha com o propósito que ele tem para você e aonde ele quer te colocar. Tua maneira de se comportar, de tratar a pessoa, às vezes, para começar, dentro da família. Vamos começar pela casa? Vamos. O jeito que tu trata teu marido não se coaduna com o propósito que Deus tem na tua vida. O jeito que tu trata a tua esposa não se coaduna, não fecha, não encaixa com o jeito que Deus quer você tratando. O jeito que você trata teus filhos, o jeito que você trata tuas finanças,
o jeito que você administra a tua casa, ainda não é o jeito que o Pai quer que seja. Para você estar no dia perfeito. O que é o dia perfeito? Pode-se trazer a tradução de dia perfeito como o dia do Senhor, o dia que Ele vem nos buscar, vai ser um dia perfeito. Mas pode-se traduzir dentro desse texto, o dia perfeito, para mim, dentro desse texto e dentro da mensagem que eu estou pregando, é o dia de plena compreensão. Uau! O dia perfeito é o dia que eu começo a entender o jeito que Ele está trabalhando na minha vida. E eu sirvo a Jesus todos esses anos da minha vida. Eu sirvo a Jesus desde que me conheço por gente. Mas estou tendo um novo viver com Ele de novembro de 2020 para cá. Foi um alinhamento do céu na minha vida. E eu orei muito por isso. Ontem eu ainda conversava com alguns irmãos. E eu falava, porque essa foi uma oração minha, que o Espírito Santo deu. Sabe aquelas orações que tu começa a orar uma coisa, daqui a pouco tu pensa. Eu comecei com essa oração e daqui a pouco eu olhava. Por que eu estou orando toda a oração? Brotava essa palavra da minha boca. Você tem que prestar atenção também. As orações. E de uns anos para cá eu tinha começado com uma oração assim. Antes já de nós inaugurarmos a MEFAP, um ano mais ou menos antes. Eu lembro que eu comecei... Nas minhas orações vinha essa frase: Senhor, alinha a minha vida ao teu propósito. Senhor, alinha a minha vida ao teu propósito. Não era uma coisa que assim, eu premeditava orar. Eu estava orando, falando com Deus e daqui a pouco essa frase brotava. Só depois de um tempo que eu prestei atenção, falei, nossa, toda oração que eu estou orando, essa frase vem na minha boca. E vem na minha boca, alinha a minha vida ao teu propósito, alinha a minha vida ao teu propósito. E realmente, depois que eu comecei a orar essa oração, ele começou a alinhar. Mas às vezes, para alinhar, irmãos, ele precisa botar, sabe aquelas... Não sei se vocês sabem aquelas cordas que é com umas catracas, assim, que bota em caminhão. É uma cinta, né, bem larga. Para arrebentar aquilo, irmãos. Aí aquela catraca puxa assim para cima e faz assim, ó. Daí puxa a corda para baixo, assim. Para mim, que sou colérica, o fato de alinhar é uma coisa com força. Talvez um melancólico pregaria essa palavra dizendo, aí tem uma cordinha que puxa. Para mim não é assim. Para mim é uma catraca daquela, com uma corda larga daquela, e eu digo, alinha, tá tudo torta a carga. Ele bota aquele negócio e começa a alinhar. E vai vindo pro lugar, assim. Para mim é assim que eu vejo. E eu comecei a orar isso. Alinha minha vida, alinha minha vida. Lá no hospital, na UTI, ele lembrou para mim dessa oração. E ele disse, filha, tu começou a me pedir. E eu sou um pai que escuto as orações. E eu vou alinhar a tua vida. Tu vai viver o propósito. Irmãos, é bem doído. Mas é pra gente que ousa querer de fato. Sabe como que eu comecei com essa oração? Porque eu cheguei a um ponto de ver que tinha coisas que eu remava e estava sempre na praia. Não fluía. E Deus falando de projetos extraordinários, de coisas extraordinárias, e não fluía. Não vai. Não vai. Que coisa, tem alguma coisa errada, eu comecei a pensar. Se Ele diz que tem tudo isso para mim, e não acontece, não flui, tem alguma coisa errada comigo, não com Ele. Porque fidelidade é inerente ao caráter de Deus. Então Deus nunca vai te prometer uma coisa que Ele não possa cumprir. E quando Ele diz, eu tenho isso para a tua vida, é porque já está pronto, Jaiane, entende? Já está pronto. No mundo espiritual está prontinho, já existe. Mas o problema é alinhar isso para que lá do coração dele desça para o meu coração e comece a se tornar realidade na minha vida. Esse é o X da questão. Oriamandarai. Então, quando a gente chega a esse momento de fazer essa entrega, é porque a gente realmente compreendeu. Ok, compreendeu. Pastor, agora eu orei. Só que agora eu não queria mais viver do jeito que estava a minha vida. Eu queria que as coisas se alinhassem. Porque daí quando você chega a esse ponto da compreensão, a vontade que a gente tem daí é só ficar com Deus.
Você entende? Aí, quando a gente chega nesse ponto de entendimento, que foi o que aconteceu comigo, quando Deus alinhou, uau, veio para minha mente, quando eu saí do hospital, minha vontade não era fazer mais nada. Era uma glória tão grande de Deus dentro de mim, era uma glória tão grande dentro dele, que eu dizia assim para o Marcelo, para a Zana, para o Marco, para a Raquel, eu preciso contar para vocês o que ele falou comigo, eu tenho que tirar de dentro de mim, eu tenho que contar, porque ele dizia que era para mim ministrar. Aí eles iam tudo lá em casa, então hoje nós vamos aí, a tia está melhor, já estou bem descansada. Aí eles vinham, sentavam, e aí eu começava a contar e pegava a chorar. Eu queria contar para vocês, mas não dá. E pegava a me dar uma canseira da própria Covid, do pós-Covid, e eu queria contar. Uau, e eu estava vivendo aquilo tudo, eu queria tirar de dentro de mim. Aí o Senhor disse para mim, calma, é você que precisa absorver primeiro tudo o que eu falei para ti. Você só precisa absorver. É com você. Absorve tudo, Sara, tira tempo comigo. Depois vai sair de você. Porque primeiro eu estou trabalhando em você, para depois eu trabalhar através de você. E aí eu fui dizendo para ele, gente, vamos com calma. Muita coisa eu escrevi para não esquecer. Eu vou compartilhando com vocês. O que eu preciso que você entenda é que depois que você faz essa oração e ele recebe no céu, ele vai agora criar meios para te preparar de fato para viver esse propósito. E a vontade da gente agora é só orar, é só ficar com Deus. Quando a gente está nesse entendimento, daí a gente não quer mais as coisas dessa terra. Mas daí você descobre que você tem um monte de boleto para pagar. A terra te chama para a realidade. Você descobre que você, uau, está no céu. Porque quando a gente faz essa entrega, tu já está se desprendendo da terra. Você entende? Você já está se desprendendo da terra. Você já começa a entender que o que você tem nem é teu, é tudo do Senhor. Você começa a entender que você nem quer mais ser rico como você queria. Que o primeiro entendimento que Deus dá para a gente é a respeito dessas coisas. Você começa a entender que o dinheiro é maravilhoso. E é maravilhoso. Não repugna o dinheiro, não. Ele é maravilhoso. Isso é equilíbrio. O dinheiro é uma bênção, o dinheiro é maravilhoso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro que é a desgraça de todas as coisas. O amor. Porque aonde você coloca amor, você coloca teu coração. A Bíblia diz que aonde tiver o teu tesouro, o teu coração está ali. E se o teu coração tiver em coisas da terra, Deus vai te desprender. E como é que ele vai te desprender? Está entendendo, né? É. Mas se você entender o que é, o dinheiro é uma bênção, Deus quer abençoar. Aliás, Deus tem falado muito isso comigo. Pastor Luiz Hermínio ministra muito sobre isso. Tem um livro dele fantástico que é Riqueza na Terra, Tesouro no Céu. Leia para você ver. Ele diz, Deus anda louco procurando um monte de filho e filha dele para enriquecer na terra. O problema é que a maioria de nós ainda não entendemos a relação de um filho de Deus com o dinheiro. Nós não entendemos. Acredite no que eu estou dizendo para você. Eu estou começando a entender agora. Estou sendo muito sincera com vocês. Briguei com isso a minha vida inteira. Quem que não quer ser próspero aqui, levanta a mão. Quem gosta de pagar aluguel, levanta a mão. Gosta de andar de a pé. Pastor, eu não quero carro. Quem de nós que não sonha o mínimo de ter um bom carro, um carro confortável, ter uma boa casa? Vamos parar de ser hipócrita, irmão. Nós queremos ir para o céu, mas nós vivemos na terra. Claro que nós sonhamos com isso. Quem que não sonha? De poder dar um bom conforto para os nossos filhos. Ter um dinheiro para pelo menos poder, de vez em quando, ir num bom restaurante, viajar com a família. Vocês não gostam disso? Eu gosto muito. Mas é o entendimento que precisa ser tratado. Você entende? Sabe, ontem o pastor Chico dava um testemunho aqui. O pastor Chico é o dono do Hotel Dona Francisca, aquele lá na Serra. E ontem ele estava dando um testemunho como Deus deu as coisas materiais para ele. Literalmente, foi Deus que abençoou. Mas o princípio é o natural. Foi ele começar um restaurante, foi ele trabalhar, depois outro restaurante, depois outro restaurante. Você entende que o princípio estabelecido
do teu trabalho, vai vir as coisas. É claro que quando é o entendimento que vem de Deus, tudo flui de uma maneira poderosa. Mas foi assim que ele começou. E enquanto ele dava o testemunho, ele ainda disse, mesmo eu estando lá na idolatria, mesmo eu não conhecendo a Deus, Deus já me abençoava. Porque quando eu comecei o primeiro restaurante, era muita gente naquele restaurante. Eu via que era uma coisa sobrenatural. E enquanto ele falava isso, eu olhando ele testemunhar, sentado, o Espírito Santo dizia assim para mim, eu sondo os corações. Eu sondo os corações. Eu já via o coração dele desde aquela época. Eu já via o dia que ele ia ter um encontro comigo, ele ia se encontrar com a minha palavra. E eu já via o que ele usaria dos recursos que eu dei para transformar a vida de pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que dar tudo. Não é isso, é saber administrar o que Deus dá. Não, porque se ele é dono de um hotel fazenda, ele é dono de restaurante. Se ele começar a dar tudo de graça para a crentaiada toda que pede para ele, imagina, daqui a pouco ele está falido. Pode fechar o hotel, pode fechar o restaurante. Porque não é isso, é saber administrar. Fazer o negócio que Deus deu ser lucrativo, mas não colocar o coração ali. Saber a hora que Deus diz, dá, abençoa, faça. Agora, vamos falar para nós. Vamos ser bem sinceros. Se o Senhor mandasse hoje nós dar o carro que nós temos. Fica tranquilo, que eu não vou fazer nenhum apelo aqui hoje. Pode continuar respirando. Respira fundo. Ah, meu Deus, essa louca vai pedir carro agora. Não, fica tranquilo. É só uma cogitação. Se você ouvisse hoje a voz do Espírito Santo, não pensa que ele ia gritar também no teu ouvido. Porque tem gente que pensa, não, se é de Deus. Aí ele cria o se é de Deus na cabeça dele. Um anjo de luz vai brotar na minha frente. Vai dar um grito na minha frente. Não. Sabe como que o Espírito Santo fala? De um jeito bem doce e delicado na tua mente, num pensamento. Se ele dissesse, dá o carro que tu tem hoje para alguém. Mostrasse alguém aqui dentro da igreja. E falasse, dá o carro para ele. Meu Deus. Ia se atramar, fazer cada prova com Deus. Não, essa noite eu nem vou dormir, eu vou orar, Senhor. Se é tu mesmo que está falando comigo, eu digo que já ia bater a síndrome do Gideão em nós. Vou botar um novelo, agora chove no novelo e não chove nada em volta. Amanhã podia estar lá, não, agora chove em volta e não chove no novelo. Agora, você entende? Sabe por quê? Sabe por que as pessoas que dão testemunhos extraordinários, Porque eles são loucos para fazer coisas extraordinárias. Nesse sentido é loucura. O pastor Luiz Hermínio testemunha que ele está morando na 3ª casa que ele ganhou do Senhor. Mas ele só está morando na 3ª porque ele deu a 1ª. Porque ele precisou olhar para a esposa e dizer, o Senhor falou para mim dar a nossa casa de primícia, como oferta para alguém. Deu a casa e foi morar de aluguel. É ser louco, né, gente? É ser louco. Mas se ele não desse a 1ª casa, ele não ia estar testemunhando da 3ª. Nessa semana de primícia desse ano, na semana de primícias dele, o Senhor mandou ele dar a caminhonete dele, só tinha aquela. Não tinha 2, só tinha aquela. Mandou ele dar a caminhonete deles para um casal de obreiro da igreja. E eles deram, foram para casa de a pé. E depois Jesus mandou uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, mandar entregar na frente da casa dele um Cruze turbo, zeradão. E ele tem o testemunho para contar. Mas fique tranquilo. Quando a gente pensa que está num nível muito elevado, é legal a gente ouvir uns testemunhos assim. Como disse o pastor Clodoaldo aqui no seminário de música, né? Que foi muito interessante. Quando a gente pensa que toca muito, é legal você chegar perto de uns profissionais. Ou quando tu pensa que tu tá cantando e arrasando, assim. Aí tu vai perto daquelas pessoas com técnica de voz e fala, sangue de Jesus tem poder. É que o meu número de arrasar era comparado com quem estava perto, mas às vezes todo mundo está naquele nível. É igual assim, uau, eu sou uma pregadora top. Aí você vai para um evento cheio de pregador top.
Aí um prega lá e tu fala, pelo amor de Deus, nunca mais eu vou pregar, meu Pai Santo. Não sei pregar coisa nenhuma. Esse cara deu um show na palavra, essa mulher prega demais. Isso acontece muito comigo. Não é se comparar. Às vezes é ser realista, né? Às vezes tu fala, meu Deus. Uma vez eu fui para um congresso top de mulher, umas 8 pregadoras. Falei, meu, capiroto, né? A síndrome de Lúcifer quase me pegou. Sara, tu tá arrasando. Meu, olha o nível que tu tá agora. Né? Porque estava acostumado a pregar em Lodebar. Mas agora, olha o nível que tu tá. Me botaram num hotel que só o quarto que eu fiquei era maior do que o meu apartamento. Falei, nossa, vocês devem pensar que eu sou, né? Poxa, que tão importante. Sentei aquela multidão de mulheres. Uau, aquelas pregadoras. E a síndrome de Lúcifer quase me pegando. Meu, tu tá entre... Daqui a pouco veio uma irmã bem simples. Uma das pregadoras. Começou a ministrar. Foi ministrando. Meu Deus do céu. Minha vontade já assim, na 15 minutos de mensagem, eu já fui ficando pequenininha. Parece que botaram um alfinete e foi fazendo... Tem misericórdia, Jesus. Meu Deus, teu sangue tem poder, eu vou ter que pregar depois dessa mulher. Jesus da minha alma, cheguei no banheiro, dobrei o joelho até no banheiro. Falei, Jesus, repreende essa síndrome de Lúcifer da minha vida. Miserável que não sei nada, meu Deus, agora está me dando um nervoso, um branco. Meu Pai do céu, se eu estou aqui é só pela tua graça e a tua é pura misericórdia, Jesus, não deixa eu passar vergonha. Fiz um griteiro no banheiro. Que acontece muito isso com a gente. Você entende, querido? No processo de entrega. Ainda tem muita coisa para Ele nos ensinar. E sabe como que Ele vai nos ensinar? Aqui está a resposta para algumas pessoas que estão nessa luta com o Senhor. Eu paro de trabalhar, eu dedico a minha vida só para isso. O que eu vou fazer? Porque se eu for trabalhar mesmo, eu não consigo ter tempo para o Senhor. Pois é, aqui começa o tratamento. Deus não vai pedir uma coisa para nós que a gente não possa fazer. Domingo passado, quem esteve aqui ouviu a ministração que Deus me deu. Se você não ouviu, vai no Instagram da nossa igreja, @mefap_ministério. Acha a ministração de domingo passado. E eu nem sabia que ia pregar essa, mas é uma sequência. Porque domingo passado Deus me deu uma mensagem sobre equilibrar meu trabalho secular e minha vida com Deus. Que não existe vida secular e vida ministerial. É uma vida só que nós não temos 2 vidas. Então, se você está trabalhando secularmente, foi porque o Senhor está provendo um meio para você se sustentar. Você entende isso? E isso também glorifica o nome do Senhor e também é parte do seu ministério e do seu propósito. Se chegar um momento na sua vida que Deus quer te arrancar completamente de outro tipo de trabalho e quer que você trabalhe só no reino, acredite, tudo vai convergir para isso. Foi assim que Deus fez na minha vida e eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Foi um construir de Deus. Você entende isso? Porque hoje, Deus sabia que nós estaríamos pastoreando uma igreja. Então Deus começou uma construção na minha vida, lá atrás, até eu chegar aqui. Você entende isso? Foi em 2014 que Deus me sinalizou de uma forma inconfundível que tinha acabado o tempo de eu trabalhar para outras pessoas nessa terra, de eu exercer a minha vida profissionalmente apenas. Que todo o conhecimento que eu tinha, o Senhor disse, agora acabou. Agora daqui para frente tu vai ficar na total dependência minha. E foi muito claro, eu nunca terei dúvida da forma que o Senhor falou comigo. Foi uma construção. Tive dúvida por um período, tive medo, muito medo, muitas dúvidas.
Mas o caminhar com ele vai caminhando, 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 até ser dia perfeito, onde a dúvida pode vir. Até hoje a dúvida ainda vem, só que ela não tem mais poder. Eu mando embora, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei quem me chamou para fazer. Pode falar quem quiser falar. Eu sei quem falou comigo. Isso está muito claro no meu coração. Mas nem sempre foi assim. Você entende? Mas e até chegar lá, pastora? Como é que Deus vai trabalhar? Então, Deus vai usar os relacionamentos para moldar a vida da gente. Está entendendo? Você ainda vai ter que trabalhar um bocado no meio de gente. Deus vai criar oportunidade. Deus vai te colocar dentro de empresas. Deus vai te colocar no meio de pessoas. Pastor, mas eu não queria mais trabalhar no meio de gente. Eu não queria mais trabalhar em empresa. Eu queria ter tempo para o Senhor. Você vai ter que achar tempo. Porque até hoje você sempre se comportou de uma forma, não foi? Dentro de empresa. Se eu trabalho lá, eu não consigo tirar tempo para orar. Eu não tiro tempo para ler. Pois é. Tem alguma coisa errada? Você ainda não encontrou o equilíbrio das prioridades. Ou você acha que Deus vai pedir para você algo que realmente você não consiga fazer? Não, Ele não vai fazer isso. Mas você vai precisar sentar de vez em quando, colocar a tua agenda no papel, porque no papel a gente consegue enxergar melhor, visualizar melhor, ver quantas horas do teu dia você trabalha, quanto tempo você tira de fato para orar, para estar com o Senhor. Porque se às vezes o Senhor dá um pit stop para a gente ter uma noção. Por exemplo, quando você sai de uma empresa, quando às vezes você está vivendo um período de transição, ou às vezes de seguro de desemprego, alguma coisa assim, eu sempre falo. Ali você consegue medir quanto tempo você consegue tirar para o Senhor. O tempo que tu trabalhava, por exemplo, trabalhava 9 horas por dia. Tu tira 9 horas quando está em casa para ficar com o Senhor? É só um exemplo, não estou dizendo que você tem que fazer. Mas mede. Só para você ter uma ideia. Você entende isso? Como que o Senhor vai trabalhar? O Senhor vai trabalhar usando pessoas à nossa volta, relacionamentos à nossa volta. E vai fazer o quê? Vai nos dar oportunidade de ter comportamentos diferentes. Quando você começa a ter comportamentos diferentes, quer dizer que mudou alguma coisa aqui dentro de ti. Muda um monte de coisa aqui dentro, mas se você não se comporta diferente, tem alguma coisa errada. A transformação acontece no interior, mas é no exterior que o testemunho da transformação aparece. Deu para entender? Forte, né? Pois é. Nossa, Deus fez uma obra dentro de mim, mudou tudo dentro de mim. Mas continua falando do mesmo jeito, se comportando do mesmo jeito, tratando as pessoas do mesmo jeito. Querido, querida, tem alguma coisa errada. Porque quando acontece aqui dentro, é impossível que as pessoas à minha volta não percebam a transformação. O dia vai ficar perfeito, só fica perfeito quando começa a aparecer por fora aquilo que o Senhor está trabalhando aqui dentro. Você está entendendo? O caminho do processo? O caminho do processo? E esse processo não dá para burlar. Não dá para burlar, porque aquele que sabe todas as coisas, nos sonda e vê todas as coisas. Ele ouviu a tua oração. Ele recebeu a tua entrega. E eu tenho que dizer para você, você subiu de nível agora. Porque você vinha num nível. Você teve o entendimento, fez a entrega, a rendição. Você subiu o nível. Aleluia. Só que agora nesse nível é um outro tratamento de Deus para te limpar, para tirar as coisas ruins que ainda tem e para te dar a oportunidade de mostrar para você. Deus não quer que você prove nada para Ele, entenda isso. A prova é para nós, Tiago. Na verdade, é Ele mostrando para nós, Ele dando a oportunidade de mostrar para nós o nosso coração. Agora você vai mostrar se realmente aquilo que Ele ministrou aqui, já desceu para o coração, já teve o entendimento, como é que você vai agir agora? Aí você trabalhava antes, quando você trabalhava, você só trabalhava, você não tinha tempo para orar, você não tinha tempo para ler a Bíblia, você mal vinha na igreja,
Você ficava irado com o trabalho, ficava bravo. Você lá no trabalho também tinha um palavreado. Você trabalhava daquele jeito. E daí você nunca se sentia apto a estar na casa do Senhor, a exercer alguma coisa no reino, porque lá no meu trabalho me estressa muito. Aquele trabalho acaba comigo, aquele trabalho. Não passou aquela fase, não está evoluindo. O problema não é o trabalho. E eu escuto o Espírito Santo falando aqui conosco. O entendimento é nosso. Como é que eu vou me comportar em relação a isso agora? Como é que eu vou me comportar em relação a isso? E ele vai dar oportunidade, ele vai gerar oportunidade. Até que você chegue ao ponto que ele quer. Quando você conseguir equilibrar sua vida de trabalho com sua vida de oração, com sua vida de palavra, com sua vida de aprendizado, com sua vida de igreja, com sua vida de exercer algo no reino, o Senhor te leva para subir mais um nível. E mais um nível, e mais um nível, até chegar dia perfeito. O dia perfeito do entendimento. O dia perfeito de viver realmente o propósito. E eu sei, aqui dentro da MEFAP, já tem algumas pessoas que o Espírito Santo vem mostrando claramente. Que vão ser obreiros, que vão ser pastores. Deus pode até trazer pessoas, pode. Mas o Senhor vem me falando e vem me mostrando claramente pessoas aqui dentro, que Ele está gerando neles esse chamado. Pessoas que daqui a um tempo vão ser pastores, vão viver só da obra de Deus. Mas vocês estão no processo ainda. E por isso o Senhor está falando dessa forma. Ainda tem coisas para ser aprendida e você não vai aprender sozinho. E não é do jeito que você quer. E não tem nada a ver com Deus não ter ouvido a tua oração e não ter recebido. Entende, filho? Ele ouviu a tua oração. E Ele recebeu a tua oração. Está anotado lá no céu. Agora é você que precisa entender que Ele está começando um novo nível de tratamento em você. Primeiro Ele vai trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Mas você precisa deixar. Você precisa se render. Você precisa parar de fugir. Tem gente aqui que já fez essa oração. Já fez, o Senhor já ouviu, o Senhor já recebeu. Mas toda vez que Ele te dá a oportunidade de provar na prática, que Ele abre uma porta, que Ele te coloca no meio de pessoas, que Ele te coloca num lugar para trabalhar, você enfia os pés pelas mãos de novo. E você não passa nessa prova. E não passa nessa prova. E está repetindo nessa prova. Porque não muda comportamento. E está repetindo nessa prova. E fica bravo com Deus. E questiona Deus. E onde é que o Senhor está? Existe um princípio que Deus trabalha. E o princípio de Deus trabalhar na gente, mudar relacionamentos, é fazendo a gente se relacionar com pessoas. Esse é um princípio que Deus trabalha. Vocês lembram da primeira pesca maravilhosa? E eu vou para encerrar essa mensagem. Quando Jesus está pregando, Ele quer pregar. Ele chega na beira da praia. E a Bíblia diz que Ele encontra pescadores lavando as redes. Já tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada, estão lavando as redes, frustrados. Jesus chega para Simão e pergunta se ele empresta o barco para ele pregar. Pensa Simão, cansado, sanguíneo. Estão lavando a rede, consertando os rasgos, porque não pescaram nada. Pegaram um bocado de carrapicho, de pedaço de pau, estragou a rede, sujou, mas peixe que era bom não pegaram nada. Mas Jesus pede o barco emprestado. E a Bíblia diz que Simão empresta, e não só empresta, ele entra no barco e afasta o barco da praia para que Jesus possa pregar. Isso cria um sistema acústico, né? Quem conhece um pouquinho da geografia bíblica entende. Quando você se afasta da praia e você fala, o próprio vento leva a tua voz. Era isso que Jesus estava tentando criar. Uma forma que as pessoas pudessem ouvi-lo melhor, sentar em cima dele também. Ele prega, a multidão escuta a palavra.
quando Jesus termina de pregar, Jesus libera uma palavra sobre a vida de Simão. Simão, Pedro, Tiago, eles tinham uma pequena empresa de pescados. Só você lê nos evangelhos, a primeira pesca maravilhosa. Aí Jesus diz assim: Simão, volta agora para o mar alto. Lança tua rede novamente. Jesus não era o filho de Deus? Não tinha todo o poder? Se ele queria dar uma pesca maravilhosa para Simão, ele não podia fazer... Quem sabe assobiar assim? Tem alguém aqui que sabe assobiar para dar um... Olha aí, ó, fechou. Ele não podia dar um assobio assim? E os peixes que estavam lá nas águas profundas, porque peixe grande é em água profunda, né? Ele não podia dar um assobio desse e os peixes vinham tudo numa carreira. Eu já imagino. Aquilo vinha num cardume assim das águas profundas, tudo para beiradinha, aonde estava o barco, e pulava tudo dentro do barco. Uau! Eu ia achar um milagre muito mais top. Ele não podia fazer isso? Podia, ele era o filho de Deus. Tinha o controle de todas as coisas. Mas existe uma lei natural que diz que peixe grande se pega em água profunda. E era justamente na água profunda que eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. Jesus vai fazer eles voltar para a água profunda, é sacanagem, né? Pois é, parece. Mas essa foi a ordem de Jesus. Por quê? Porque tinha uma palavra liberada agora. Agora a decisão de pegar a palavra e executar era dele. Ou ele podia dizer o que ele disse: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Não foi isso que Pedro falou? Simão falou? Foi. Senhor, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas, oh, bendito seja Deus pelo mais. Mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar de novo a rede no mar. Aleluia! E por causa desse mais, ele vai para as águas profundas, lança a rede. Está vendo o princípio da pesca? Qual era? Vai para a água profunda e lança a rede. Ele lança a rede, só que agora debaixo de uma palavra de autoridade. E a Bíblia diz que quando ele vai puxar a rede está para se romper. Não se rompia, mas quase se rompia. Por quê? Porque ela está carregada de grandes peixes. E foi tão poderoso o milagre, que Pedro precisou dar um assobio para o outro barco que tinha ficado na margem. Ó, bem assim. Aí o outro barco voltou para ajudar nas águas profundas. Não foi na beirada. Teve que ir lá nas águas profundas também. E lá nas águas profundas a Bíblia diz que era tanto peixe que encheu os dois barcos. Aí eles voltaram para a beira da praia, com dois barcos cheios de peixe. Veja se não parece uma brincadeira. Igualzinho você está pensando o que está acontecendo na tua vida. Quando chega na beira da praia, o Pedro se achando. Cara, nunca tinha feito uma pesca daquela. Minha empresa nunca rendeu o que rendeu. Uau! Top! Aí agora... Primeiro ele fica com medo do próprio Jesus e diz: sai de perto de mim que eu sou um pecador. Porque ele entendeu que esse homem uau, fez um negócio desse e eu cheio de pecado vou morrer fulminado. Em vez de sair de perto, Jesus é Jesus, né? Ele diz: olha, deixa tudo isso aí, porque a partir de hoje eu tenho um propósito para ti. E o meu propósito é te fazer pescador de homens, pescador de almas. E depois de ver o pique, o auge da sua empresa de pescados, Pedro deixa tudo para trás. Alguém usufruiu, mas nem foi ele. E ele vai se tornar um pescador de almas, um discípulo de Jesus Cristo. Aleluia. Você entende que tem um princípio que precisa ser estabelecido? Você entende que o sobrenatural de Deus é atuar sobre o natural. É isso que é sobrenatural. Sobrenatural.
uma atuação de Deus sobre o natural da nossa vida. Quando você entender isso, e agora você começar a fazer diferente a partir de agora, depois dessa oração de entrega, você vai começar a agir diferente. Quais eram os princípios que você não praticava antes de fazer essa entrega? Como é que você trabalhava? Como é que você fazia com o teu tempo? Como é que você geria as coisas? Como é que você geria o que você ganhava? Agora você está tendo o entendimento para fazer correto? E agora você vai fazer correto. E agora vai começar um novo tratar e moldar de Deus para a tua vida. E daqui a pouco você vai ver que você vai subir mais um degrau. É um outro nível de tratamento. E daqui a pouco é outro. E daqui a pouco o Senhor vai dizer, agora chegou o tempo. Aleluia, agora eu vou prover todas as coisas. Mas é gradativo, até chegar dia perfeito. Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite? Eu tenho convicção que em partes eu preguei aqui nessa noite. Mas eu tenho convicção que em partes eu profetizei para vidas aqui nessa noite. Você está no processo. Eu estou no processo. Não fuja do teu processo. Retroceder jamais. Qual é o nível de intimidade que você está agora? Você só pode ficar melhor, voltar para trás, não. Mesmo que você tiver que trabalhar, mesmo que o Senhor abrir uma porta de socorro para ti, talvez tem coisa que você não quer, e você não está entendendo, e às vezes é uma questão de orgulho mesmo. Não vou usar outra palavra bonitinha, não. O Senhor está dizendo essa palavra para mim usar aqui. Por orgulho. Às vezes ele está disfarçado de uma outra questão, mas no fundo é orgulho. Calma. Deus não fica devendo honra para ninguém. Ele está só provando o teu coração. Mas vai chegar a hora dele te honrar. Tem algumas lições ainda que você precisa aprender. Mas vai chegar o momento dele te honrar. Aguenta firme. Eu ouvi isso algumas vezes e eu sei que é bem difícil de engolir. Me doeu bastante. Porque tinha coisas que eu achava que eu já tinha entendido, que eu sabia. E Deus falava mensagens assim comigo. Usava ministrações assim. E eu não queria aceitar. Mas depois o Espírito Santo ia fazendo, até que eu entendia. E eu louvo a Ele porque a mão dele me sustentou. Não é porque eu sou boa, não. Sou bem ruinzinha, ainda estou em processo de tratamento. Mas a mão dele tem nos sustentado até aqui. Eu quero orar nessa noite e eu quero te convidar a estar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá para dar um glória a Deus aí? Aleluia. Você está ouvindo a voz do Pai falar contigo aqui nessa noite? Eu quero orar aqui nessa noite. Se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e a igreja ora no Espírito agora. Eu não sei o que aconteceu, o que entristeceu o teu coração. E você está andando longe da presença do Pai. Você conhece o Senhor. Mas você pegou um atalho no caminho. Aleluia. Mas você ouviu a voz dele nessa noite. E sabe que você precisa voltar para o processo. Se você quiser, eu quero orar por você nessa noite com muito amor e com muito carinho. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e chegar aqui à frente. Se você deseja reconciliar com Deus nessa noite. Talvez tenha alguém aqui que nunca fez uma entrega de verdade da sua vida, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que para o teu nome ser escrito no livro da vida, você precisa confessar. Você crê com o coração e confessa com a boca. É isso que a Bíblia diz. Você precisa dizer: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Jesus, eu recebo o teu sangue que foi derramado naquela cruz. Eu recebo ele para perdoar os meus pecados hoje. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas nem o mundo todo não está salvo. Por quê? Porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
Então você precisa crer e precisa confessar. É isso que a Bíblia fala. E eu quero te dar essa oportunidade nessa noite. Como igreja, nós queremos orar por você. Se tiver alguém aqui que talvez diga, pastor, eu tenho minha religião, mas eu não sabia que precisava fazer essa entrega. Precisa confessar assim com a boca. Eu quero fazer. Sai do teu lugar, querido, querida. Chega aqui à frente. Alguém vai te abraçar e vai orar com você aqui com muito amor e com muito carinho. Oh, glória a Deus, aleluia. Cadê o teu glória a Deus, o teu aleluia?